Estamos hoje no escritório Moreira e hoje nós vamos recordar um caso que chamou bastante atenção da população no dia 1º de dezembro de 2025, uma segunda-feira. Nós acompanhamos, inclusive, de perto, uma ocorrência envolvendo uma tentativa de assalto, onde o nome do jovem Ismael Júnior acabou sendo citado nas investigações de um suposto crime de sequestro mediante extorsão. Dias depois, precisamente no dia 3 de dezembro, por volta das 5 horas da tarde, um mandado de prisão foi decretado contra Ismael Júnior, que acabou sendo preso e permaneceu cerca de 6 meses atrás das grades. Nós vamos agora conversar com o advogado de defesa e também com ele que está aqui dentro. Ismael, como foram esses 6 meses preso? O que passou pela sua cabeça, ao ser acusado de um crime tão grave? Em algum momento você perdeu a esperança de provar sua inocência? Como ficou sua família durante esse período? Você acredita que sua imagem foi, de certa forma, prejudicada diante da sociedade? Qual foi a primeira coisa que você fez ao sair da prisão? Hoje, com a justiça, reconhecendo a sua inocência, qual é o sentimento? O que você gostaria de dizer para as pessoas que acompanharam esse caso, depois de tudo isso que você leva como aprendizado para a sua vida? Foram os 6 meses mais difíceis da minha vida, né? Porque eu nunca tive passagem, nem envolvimento com nenhum tipo de coisa errada. E assim, no primeiro momento que eu me vi naquela situação, me senti num momento que eu estava sendo bastante injustiçado, né? E assim, dava uma revolta, um sentimento de tristeza, né? Por estar longe da família, da minha filha, que como a maioria da cidade sabe, eu sou pai solo. E, tipo assim, eu sou bastante presente na vida da minha família, da minha filha principalmente. E, assim, eu nunca perdi a esperança de provar minha inocência, porque eu sei que a verdade sempre prevalece, né? Diferente de qualquer situação, a verdade ela sempre prevalece. E provando minha inocência, o que eu tenho para falar para o pessoal de Porto Franco, região, é que eu não sou uma pessoa criminosa, não tenho essa característica. Eu venho de uma família tradicional da cidade, acostumado com o trabalho, sempre trabalhei. Inclusive, quando aconteceu a prisão, eu estava chegando do meu expediente de trabalho. Eu trabalhava como vendedor e tinha acabado de chegar em casa, quando saí para fazer compras e acabei sendo abordado. A justiça sendo provado que eu sou inocente é um alívio, né? De certa parte, mas a minha imagem foi bastante prejudicada, porque assim, eu me vi até meio resistente ao vir voltar para a cidade, porque como eu iria reconstruir minha vida, foi então que eu tive a ideia de procurar a imprensa, né, para esclarecer os fatos. Que foi um equívoco que aconteceu. Eu nunca tive nada a ver com esse tipo de crime e nem outro tipo de crime. A atuação, inclusive, do Dr. Gessé, que foi o seu advogado de defesa, foi brilhante, então, para que tudo chegasse a essa situação, né? Essa solução plausível para você e de grande felicidade para sua família. É verdade, a atuação dele foi maravilhosa, né? Podemos dizer. E assim, ele, por me conhecer já também, me conhecer de longas datas, me ver crescer, ele também tinha uma ciência que eu também, e acreditou, né, em mim também, junto com minha família, que sofreu bastante, eu também sofri bastante, um sentimento muito de desespero.
dentro da prisão, né, de 6 meses. E Muito para mim, sofrimento. muito sofrimento. Para mim, a ajuda do Dr. Jessé foi fundamental. Bom, aqui estamos do lado também da senhora Ana Meire, que é mãe do Ismael. Passou por uma situação que nenhuma mãe, no caso, deseja para seu filho. Com certeza. Com certeza, o que mais doía em mim, nas pessoas mais próximas dele, é exatamente isso, que ele estava passando por essa situação tão tenebrosa, digamos assim, tão grave, de tanto assim peso negativo no quesito assim de moral, dignidade, de ter o seu nome, né, exposto, jogado assim à lama, porque todas as pessoas que o conhecem sabem que ele realmente, ele sempre foi uma criança brilhante, respeitadora, uma pessoa amiga, sempre cumprimenta todo mundo. Isso aí é relato dos vizinhos, das pessoas que o viram crescer, porque não só ele nasceu aqui, mas o seu pai também, sabe, que está aqui há mais de 50 décadas aqui em Porto Franco, e toda a família deles, né, é uma família aqui que está aqui em Porto Franco há longas datas. E saber do histórico familiar, a forma que ele foi criado, sabe, uma pessoa assim brincalhona, muito brincalhona, sem malícia, sem maldade, nunca fez mal a ninguém, isso doía demais, não só em mim, como assim, na minha família interna, mas também todas as pessoas que o conhecem de mais perto, digamos assim, né? As pessoas sabiam e sentiam que ele não teria cometido esse tipo de coisa e lamentava demais por essa situação. Então, assim, é um prejuízo, como eu até já falei em outra oportunidade, que não tem como assim a gente calcular. Às vezes a gente perde até a esperança de um dia se reconstruir novamente, entendeu? É uma perda assim que você teve de valores, de nome, como eu falei, de dignidade, porque você não precisa ser rico, não é isso. Não estou falando aqui de dinheiro, eu estou falando de valores, né? Que a gente sempre passou, que a gente sempre teve, procurou viver e manter, porque se tem uma coisa que a gente quer manter na vida é o bom nome, né? E foi o que mais veio de impacto assim nessa situação, foi isso no meu trabalho, afetou o meu trabalho, minha vida social também. Eu tive prejuízo em todos os quesitos da vida. Saúde mental, saúde física, trabalho, tudo que você imaginar, emocional, tudo foi, sabe, assim, destruído por esse impacto. O olho da sociedade também. Então, eu até falei, eu cheguei recebi a notícia, cheguei no meu trabalho, depois de um mês, eu só vim comparecer ao trabalho um mês depois, porque eu fiquei doente mentalmente. E aí, quando eu apareci, porque eu tinha que escolher, se eu não for mais, eu vou perder o meu emprego. Eu vou perder o meu emprego porque eu sou concursada. Eu digo que eu vou perder. E aí fiquei, meu Deus, e agora o que eu faço? Para você ver, eu tô entrando em detalhes só para você ter noção, vocês, né? Eu tô falando para a sociedade terem noção desse impacto na minha vida. Então, de eu, tipo assim, ter que optar entre ficar guardada em cima de uma cama, doente, chorando, ou ter que voltar para o meu trabalho porque é o meu ganha-pão, é o meu sustento. Por essa situação que aconteceu com o meu filho, uma pessoa que sempre morou aqui, como disse, em residência própria, estava trabalhando, nunca foi preso por nada, não respondia nenhum processo por nada. De repente, chegar uma notícia dessa, você está preso e ficar ali 6 meses preso por um crime, por uma acusação tão grave quanto essa, né? E eu cheguei a ser discriminada na minha escala de trabalho, até isso eu tive que enfrentar. A gente hoje está aqui fazendo esse esclarecimento, não obrigatório, não é por livre e espontânea vontade da gente, está fazendo esse esclarecimento aqui para a sociedade, porque querendo ou não, chegou a má notícia, chegou a má fama. Então, por que não a sociedade agora ouvir o outro lado? O lado das pessoas que são consideradas as vítimas hoje. Nós nos consideramos vítima também dessa história. Doutor Jessé, quais foram os principais pontos que mostraram que Ismael era inocente? Então, Pierre, boa noite. Boa noite a todos aí da imprensa, né? Essa questão do processo do Ismael, ele na verdade, ele foi um equívoco das autoridades coautoras, né? Um equívoco, assim, no que se refere à precipitação das investigações, né? Para você entender bem, simploriamente falando, o que as autoridades policiais fizeram? Eles fizeram as investigações, né, para saber o número utilizado no delito, né?
e encontrou ligações desse número à pessoa de Ismael cadastrado no seu e-mail, do meu cliente. E aí a autoridade, de forma simples e genérica, falou: não, o número é dele, logo o culpado é ele. Neste caso, houve falha na investigação. Sim, a gente analisando os autos do processo, analisando de fato de forma integral o inquérito policial e os argumentos utilizados pela acusação, a gente viu que esse número ele estava ligando a duas pessoas, ligando diversos IDs de rede de Wi-Fi de outros locais, né? E que não era aqui em Porto Franco, né? Então, esse celular, mediante uma breve análise pericial, esse celular feito pela investigação feita pela defesa, mostrou que esse celular nem aqui em Porto Franco estava conectado em outros municípios e sendo utilizado para esse objeto, como objeto desse delito. E o Ismael estava aqui no município de Porto Franco, né? Curtindo o aniversário do pai dele. Em momento nenhum ele estava, durante a prática do crime, ele estava perto ou de posse desse celular, entendeu? Então, foi bem genérica, foi bem assim, reduzida o Estado a qualquer custo, as autoridades coatoras a qualquer custo queriam dar uma resposta à sociedade e queriam a qualquer custo encontrar um culpado e colocaram ele como alvo nessa situação, mas graças a Deus, mediante ao trabalho investigativo e pericial da defesa, a gente está conseguindo provar aos poucos a inocência dele e tenho certeza que no fim desse processo a gente vai demonstrar a inocência dele quando o laudo pericial completo sair, que vai demonstrar de forma não duvidosa, de forma clara e concreta, que ele não estava sob posse desse celular. Como que o senhor avalia o impacto de uma prisão na vida de uma pessoa inocente, né? Durante esses 6 meses, qual foi o maior desafio da defesa? Então, Pierre, o impacto de uma prisão, você tirar um bem jurídico valioso desse, que é a sua liberdade, ele não tem preço, né? Então, na verdade, eu não sei te dizer o valor que tem uma liberdade. É um bem jurídico protegido por nossa Constituição, né? E a situação do processo em si, ela estava bem dificultosa, porque o mundo digital ele é muito amplo, né? Mas mediante uma análise pericial, a gente pôde entender que esse celular estava conectado, né, em outros locais, em outros municípios, em redes de internet diversas, que não era aqui, né? Mediante isso, a gente foi conseguindo encontrar a verdadeira trajetória da situação, a verdadeira realidade dos fatos e assim está conseguindo mostrar a inocência do Ismael Júnior, né, que de forma honrosa foi reconhecido pela justiça já de cara a fragilidade das provas apresentadas pela acusação e mediante isso revogando sua prisão e está assim já de certa forma bem encaminhado a sua inocência, né? Mas a gente vai analisar o restante das perícias que vão ser realizadas, que vão comprovar de forma significativa que ele de fato não estava lá. As autoridades coatoras e as nossas leis, elas entendem que o cárcere, a prisão, ela é a última ratio, a última opção que o Estado tem que utilizar para poder garantir a ordem pública, né, garantir a aplicação da lei, a ordem pública, econômica e etc. E numa situação duvidosa dessa, numa situação onde não tem um culpado específico, ele não conseguiu provar, eles fizeram a inversão das ordens, né? Porque a gente investiga, a lei diz para investigar, para prender, e não prender para investigar. Então, os nossos tribunais assim entendem, né? E graças a Deus a justiça assim está entendendo e aos poucos estamos provando a inocência dele e estou bem confiante até porque conheço a pessoa de Ismael Júnior, conheço sua família e sei que ele não é uma pessoa que pratica esse tipo de conduta. Porque que sentido faria, Pierre, uma pessoa ter cometido um crime grave desse e tá aí circulando pelas ruas, no outro dia trabalhar tranquilamente, ir lá fazer as suas compras, estar andando e ser pego de surpresa? Acha mesmo que uma pessoa que comete tal ato, ele permaneceria no local?
ele teria no mínimo fugido, né? Mas assim, isso nem sequer está sendo citado no processo, mas é uma indagação que a gente tem que se fazer quando for realizar a investigação, né? E mediante o que a gente pôde extrair do processo e as análises, né, que a defesa investigou, a gente chegou a essas conclusões e assim a justiça está entendendo, né? Então, o que a gente deixa de conclusão nessa situação? Que uma situação em que você tira a pessoa de circulação, restringe a liberdade dela, ela tem que ser feita mediante provas convictas, né? E não em meras suposições, que é no caso do meu cliente, que é o Ismael Júnior. O senhor acredita que esse caso, de alguma forma, deixa um alerta para a sociedade e o sistema judicial? Sim, é uma situação que a gente tem que parar para analisar, porque é uma situação que pode acontecer com qualquer um, né? Muitas pessoas às vezes perdem seus celulares ou esquecem locais e acabam não registrando o boletim de ocorrência porque perdeu ou alguma coisa do tipo, né? E o que acontece? Todo mundo está sujeito a uma situação dessa, né? Ser encontrado um aparelho registrado em seu nome e terceiros utilizar para as práticas delituosas. E o que eu deixo de recado é isso aí, Pierre. A gente tem que tomar esse cuidado, principalmente as autoridades, tomar esse cuidado de investigar, aprofundar de forma específica na situação, utilizar os métodos que ali exige e não de forma genérica encontrar um culpado a qualquer custo. Hoje, qual o sentimento, Dr. Gessé, de estar à frente deste caso, a justiça sendo feita? Também gostaria de lhe perguntar se existe alguma possibilidade do Ismael buscar, de certa forma, a reparação pelos danos sofridos. E para a gente fechar, né, qual mensagem o senhor deixa para pessoas que também enfrentam acusações injustas? Que procure seus direitos, né? O sentimento, respondendo inicialmente a pergunta, é de que a justiça está sendo feita, mas ela está sendo feita mediante um grande desafio que a defesa enfrentou, que foi encontrar as informações pertinentes para demonstrar, assim, a inocência do Ismael Júnior, né? A princípio, o nosso trabalho é demonstrar a inocência dele e, posteriormente a isso, a gente vai analisar de forma criteriosa toda essa situação e, assim, tomar uma decisão.